Que maravilhoso é te contemplar, Senhor. Olha o mover do Senhor sobre as vidas, sobre essas ovelhas queridas do Senhor. Quando nós estamos reunidos para prestar ao Senhor louvor, adoração, gratidão ao nosso Deus. Como é maravilhoso. Por isso nós louvamos, exaltamos o nome do Senhor por todos os benefícios, por todo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos feito. Amados, nós sabemos que nós vivemos dias difíceis na terra, amém? Mas nós não vamos ficar aflitos? Não. Jesus nos alertou, dizendo, no mundo tereis aflições, entende? Quando você tiver aflição é para você ficar triste? É para você ficar sofrendo demasiadamente? É para você ficar reclamando? Não. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que bênção. Você não vai ficar frustrado, você não vai ficar decepcionado, porque as aflições que vêm é para te fazer mais forte e corajoso, ousado na palavra de Deus, no conhecimento, para enfrentar tudo que te vem pela frente. Amados, nós estamos vivendo os dias difíceis na terra. Eu estava até comentando ali, falei, é como um funil, né? A gente vê tanta coisa, e é justamente sobre isso, sobre o sistema, sobre a mentira. Quando nós louvávamos aqui, eu falei, meu Deus, como é bom estar em tua presença, como é bom louvar ao Senhor. Sabe por quê? Eu falo nós, que estamos em graça. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não fica frustrada e nem decepcionada com muita coisa, porque ela está alicerçada no fundamento que é o Senhor Jesus Cristo. O fundamento que Paulo nos ensinou. Ele disse o fundamento é Jesus Cristo. Então, nós não estamos balançando, nós não estamos com dúvida, nós não estamos pensativos. Nós estamos crendo, porque esta palavra é viva, eficaz, e ela é poderosa. E ela nos permite viver dias de glória em meio a situações que nós vemos aí no mundo de hoje em dia. Eu falando mundo abençoado, no mundo acontecem muitas coisas, mas não é desse mundo, é do mundo espiritual mesmo. Nós sabemos que o sistema religioso, ele pressiona. O sistema religioso, ele não vacila. Ele fica, todo momento, a todo instante, para te trazer aquilo que você não recebe, aquilo que você não aceita, porque nós já recebemos a palavra da verdade. Amém? Então, não é para nós, mas é para nossa alerta. Nós que estamos em graça. Eu falo, essa palavra é para um sistema que está virado, de perna para o ar. Está de perna para baixo, está de perna para cima, mas ele está virado de ponta cabeça. Porque não tem nada de Deus. Não tem nada do que deveria ensinar. O sistema está falido. Sistema religioso, sabe? Mentiras, pregações de invenções. E nós sabemos que tudo isso é só para querer apagar. Só para querer abafar a glória de Deus. Mas não vai. Porque nós estamos alicerçados no fundamento que é Jesus Cristo. A glória do Senhor é maior. E nós estamos nessa segunda casa, que é esta glória maior, que é esta glória da revelação da graça, da sã doutrina. Amados, nós vamos ler uns versículos aqui da palavra de Deus, porque nós sabemos que Paulo alertou. Nosso fundamento, nós recebemos do apóstolo Paulo, o homem com exímio conhecimento, tanto da lei, que ele sabia de ponta, de cor e salteado, como ele recebeu a graça do Senhor Jesus Cristo. Toda a revelação da graça, toda a sã doutrina está em Paulo. Então, nós não vamos temer se a figueira balançar, nós não vamos temer o que vem, o homem querendo ganhar, querendo levar vantagem, querendo ser rico. Eu falo assim, é rico, porque
todo esse sistema só para faturar. É faturamento. Tudo isso que eles fazem, porque é difícil você pregar a graça e ter ganhos, ter lucros. Não. A graça fala daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. A graça nos traz o firme fundamento e nos traz o alicerce perfeito para nós reinarmos em vida. Então, nós não estamos aqui para propagar, para enganar, para fazer com que as pessoas vejam desta forma como a gente vê. Porque, gente, são tantas heresias, são tantas enganações. Eu estava vendo um vídeo e aquele homem falava que ele ganhou. A gente já sabe qual é a igreja. Mas que ele conseguiu casa, que ele conseguiu fazenda, que ele conseguiu moto, que ele conseguiu não sei que tipo de carro, mas tanta coisa. E eu fico falando, meu Deus do céu, as pessoas não vão ali para receber o que Jesus já fez por elas. Elas não vão ali para receber esse conhecimento. Elas até vão com uma necessidade de aprender, de querer de Deus, de saber o que ela é em Cristo Jesus. Mas, porém, não lhe é ensinado. Diferente da graça. E glória a Deus, porque aqui em graça nós somos ensinados. E somos edificados com pedras preciosas, com ouro, com prata. Por isso nós não tememos o que este mundo está aí para oferecer. O que eles têm, o que o sistema tem falado, tem ensinado. Ensinado nada, eles não ensinam, eles enganam. Mas o que eles têm passado para as pessoas é uma pura enganação. Para as pessoas estarem ali querendo mais e mais de Deus, menos o conhecimento, menos a vida espiritual edificada. O profeta Oséias disse que sem falta, que falta conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento, a gente perece. Quando a gente não tem esse conhecimento, a gente sofre. Porque o conhecimento, ele te liberta. O conhecimento, ele te traz a inteligência de você sobressair em situações quando você tem o conhecimento. Quando você tem a direção do Espírito Santo de Deus na sua vida, através da palavra de Deus, você sobressai em qualquer situação que você se encontrar. Porque primeiro você vai saber que está escrito que todas as coisas colaboram juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, toda e qualquer situação vai colaborar para o seu bem. Amém, amados? Vamos ler lá Atos. Glória a Deus pela vida de vocês. Pela vida de vocês que estão em graça. Pela vida de vocês que estão reinando em vida. Pela vida de vocês que não estão perturbados, abençoados. O irmão disse lá na oração que alguém, presta atenção, do ciclo de oração, ela se enforcou dentro da igreja. Você já pensou que horror? Que opressão que é essa? Que palavra que essa mulher ouvia? Que oração que ela estava fazendo? O que ela estava pedindo? A quem ela estava clamando? Jeremias 33:3 diz, clama a mim. Isso é o Senhor falando para ele, viu? O Senhor falou para Jeremias, clama a mim. E responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas ocultas, coisas firmes que vocês não sabem. Então, a pastora Helena comentou sobre isso. E ficou tão claro, abençoado, que qualquer situação, clama a Deus. Está necessitado, clama a Deus. Espera a resposta vem de Deus. Não fica aflito. Não vai falar. Por quê? Essa pessoa fez isso. Porque estava sem direção do Espírito Santo de Deus. Porque aonde ela estava, com certeza, ela não ouviu uma palavra que edificava a vida dela. Problemas todos nós temos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas nós vamos lá em Atos, abençoado. Atos 20. Olha que Paulo disse. Atos 20, versículo 29. Para a gente só fazer uma leitura rápida aqui. Atos 20, versículo 29. Eu creio que todo mundo conhece. Paulo já alertava. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Oh, Paulo já estava preocupado. Meu Deus, Paulo pregou a graça. Paulo ensinou a graça. Paulo a Timóteo, a Tito. Então, assim, ele estava preocupado que após a morte dele, após
após a partida dele, o povo ia sofrer. O povo ia viver como está a gente hoje, muita gente hoje, no sistema, igreja tal, igreja B, igreja C, igreja D, todas estão no mesmo sistema, na mesma situação. Sabe por quê? Não estão ensinando a graça que foi revelada a Paulo. Não estão ensinando a sã doutrina. Vai cair no mesmo erro. Condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos, os dois, vão cair no buraco. Vai cair no abismo. Porque ninguém tem direção. Então, essa é a situação de igreja B, de igreja C. O sistema abençoado. Então, Paulo pregava a graça. Por isso a preocupação dele, no verso 29. Sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós. Se você está aqui, recebendo esse ensinamento, recebendo essa palavra que o nosso apóstolo nos ensina, que é a graça, esse apostolado, nós somos edificados por esta palavra. Quando alguém disser alguma coisa, ou quando vier alguma situação, com certeza o Espírito Santo vai te dar discernimento. Porque ele vela sobre a palavra dele para cumprir. E por que acontece, pastora Luzia, com as pessoas lá fora? Por que o sistema está revoltado? Por que o sistema está de ponta cabeça? Por que as pessoas lá não estão reinando em vida? Por que as pessoas lá não têm esse conhecimento? Porque eles não estão de acordo com a sã doutrina. Eles não estão no fundamento que é Cristo. Eles estão voltados para tudo aquilo que foi misturado e feito uma salada para eles. Ensinamentos de homens. Doutrina de homens. Sabe por quê, abençoado? Paulo diz, verso 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após si. Então, além de ele estar preocupado com os lobos cruéis que entrarão no rebanho, também tem aqueles que torcem a palavra. Uma pessoa que não prega a verdade, ela está fazendo o quê? Ela está torcendo, ela está trazendo a mentira, ela está inventando, ela está tirando ou ela está acrescentando para enganar. Para dizer que é assim quando não é. Só que se eu sou sem conhecimento, eu chego ali porque estou numa situação, eu vou pedir a Deus uma direção, vou entrar numa igreja dessa. Eu não tendo discernimento, eu vou achar que o homem que está pregando, ou a mulher que está pregando, não, aquilo é uma mulher de Deus. Eu vou receber, eu vou acatar, eu vou receber. Só que não tem discernimento. Porque quem está pregando, está torcendo, como Paulo falou. Olha, verso 30. E dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Distorcer, torcer, mudar a verdade. Mudar a verdade. Porque se a verdade está escrito que você é salvo pela graça, Efésios 2:8, você é salvo pela graça. Eu não tenho que falar que você tem que vir, você tem que fazer campanha, que você tem que se batizar, que você tem que aceitar Jesus. Um dia estava eu, o irmão João, o irmão Manuel, com o pastor Batista. E a gente conversou e falamos, e mostramos para ele Efésios, e mostramos a palavra, abençoado, como é. E ele falou assim, tem que aceitar Jesus. E eu falei, mas o João não disse que não foi eu que vos escolhi a vós, mas não foi nós, mas foi ele que nos escolheu. Foi ele que nos escolheu, foi ele que quis. E o irmão ainda leu lá em Efésios, lá antes da fundação do mundo, ele falou, não acredito. Fomos predestinados, eu não creio em predestinação. Eu falei, como não está inventando? Como não está torcendo a palavra? E ele mostrou ainda, abençoado, 3 andares da igreja. Eu falei, Jesus, quantas vidas, quantas ovelhas sem entendimento. Porque está recebendo dele esse alimento. Torcido, tem que batizar, tem que vir como está. Sim, você pode vir como está, mas o Espírito Santo que habita em você vai testificar. O Espírito Santo que habita em você vai te dar o perfeito entendimento quando você recebe uma palavra sã, pura. Te edifica. Mas se eu chegar aqui também e falar um monte de mentira e torcer a palavra, longe de mim, né? Mas um pregador chegar e falar isso, as pessoas que não têm discernimento também vão receber. Por mais que ela chegue cheia de dúvida em casa, cheia de confusão e cheia de interrogações.
Porque é o que acontece com isso. Porque a gente pergunta, por que uma pessoa que está na igreja faz uma coisa dessa? Se ela não estiver muito doente, foi tudo aquilo que ela ouviu. Condenação e enganação. Então, a pessoa não tem como sair edificada, ela não tem como sair adorando a Deus. Eu falo, gente, eu vou me embora agradecendo a Deus. Falo, Deus, muito obrigada, porque a gente sai da presença, a gente vem para cá, na presença dos irmãos, na presença de Deus, na presença dos nossos queridos aqui. Nós congregamos, nos reunimos para adorar a Deus. E Deus se manifesta. E Deus fala conosco. E a palavra nos edifica. E nós saímos daqui cheios da presença e com conhecimento para nós reinarmos em vida. Porque é esse o propósito do Senhor nos trazendo essa revelação da graça. Para nós reinarmos em vida, abençoado. Senão a gente vai ter uma vida roda e não sai do lugar. Então Paulo pregava a graça. Mas ele já estava preocupado que depois da partida dele ia acontecer o que a gente vê hoje. Precisa falar que a placa B, igreja C, igreja D está torcendo a palavra? Não, está nítido, está claro. Vem fazer a campanha, a pessoa chega, aconteceu alguma coisa na minha casa, ore por mim. Não, é o diabo, porque ele não prega lá em Hebreus 2,14. Que o diabo foi aniquilado. Então, ele lança o quê? Condenação. É o diabo, você tem que fazer campanha de libertação, porque tem que libertar, porque tem que sair, porque tem que mudar. E a pessoa querendo essa resposta, essa vitória, ela fica. Esse é o sistema. Mas Paulo, abençoado, temia que os homens cruéis, aqueles falsificadores da palavra, da verdade, eles chegariam. Eu acredito que naquele tempo ele estava temendo. Imagina se ele estivesse nos dias de hoje. Imagina Paulo pregando nos dias de hoje e vendo o que passa nesse sistema todo aí. Sem falar em Roma, né? Que de Roma vem toda... De Roma puxa as heresias, puxa as indulgências, puxa os dogmas. De Roma vai puxando tudo. E a igreja evangélica, que devia pregar Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, ele prega, puxa para o monte, puxa para as correntes, puxa para as campanhas, puxa para votos, e você tem que dar tudo, e você tem que sacrificar. Como a pessoa vai entender um evangelho sã, um evangelho que edifica vidas, enquanto que ele só está tirando de você, ele só está exigindo de você alguma coisa, um sacrifício. Sem contar naquelas, que tem óleo, caneta, papel, rosa, o outro que veio lá de Israel, o óleo de Israel, o perfume não sei de quem. Então, abençoado, são tantas coisas, sabe por quê? Ensinar a palavra, nada. Pregar a graça, nada. Nem conhece a graça. Por isso, o sistema está equivocado. E glória a Deus por esta graça, por essa revelação maravilhosa e por estarmos aqui. E nós termos olhos iluminados, a mente de Cristo em nós, para a gente agradecer ao Senhor todos os dias. E dizer que maravilhoso é estar em tua presença. Eu estava falando com alguém, conversando com uma pessoa. Olha, abençoado, fiquei tempo, viu? A pessoa da Assembleia de Deus. A mãe é pastora, ela era de lá, saiu. E com tanta decepção, ela viu tanta coisa nessa igreja, que ela foi para Macumba. E eu conversei com ela, eu mostrei a graça. E minha filha falou, mãe, você já pregou o dia todo? Eu falei, não, mas a pessoa precisa ser liberta de toda essa parafernália que ela está na mente dela. E ela falou, tem sentido tudo isso que você fala. Mas eu vou mostrar na palavra, viu, abençoado? Quando ela falava lá do diabo, Hebreus 2,14. Quando é salvação, Efésios 2,8. Então, dentro da palavra. E essa pessoa falou para mim assim, olha, eu vou falar para você uma coisa. A minha mãe é pastora lá. Meu irmão tem um outro ministério. Eu saí da macumba. Ela jogou tudo fora. Graças a Deus, eu falo, pelo menos você está livre. Você não vai no sistema, mas também você não vai lá no bate-tambor. Ela jogou tudo fora. E ela disse para mim, eu
conheço pastor fulano, pastor fulano, pastor fulano, que estava lá na macumba. Eu falo, meu Deus do céu, é um horror para vocês? Não. Porque a gente sabe que eles, está tudo misturado. Quando eu falo que de Roma puxou, né, as heresias, os dogmas, sabe, tudo aquilo da idolatria, da Maria, disso, daquilo outro, a gente sabe, do batismo, da missa de 7º dia, de não sei do que. Puxou tudo isso de Roma. As igrejas evangélicas puxou tudo. Para o monte, para as campanhas, para as correntes. Puxou para fazer você de escravo. Você não, você aqui não. Você do sistema. Você que nos ouve por aí, você que vai assistir no YouTube. Você tem que abrir seu olho. Você tem que questionar. Você tem que perguntar. Senhor, olha, profeta Jeremias diz, clama a mim. Pergunte para Deus. O que está acontecendo na tua vida? Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue espiritualmente. Abençoados, quando eu estava no sistema, eu pedia para Deus, falava, Senhor, olha, eu não quero ser enganada. Parecia um papagaio. E aqui, Senhor, eu não quero ser enganada. Tinha muito no sistema aquele negócio de revelar, porque o Senhor está falando, está fazendo. E eu falava, Senhor, eu não quero ser enganada. Se não for de ti, não me aponta, porque senão eu não recebo. Alguém chegou para mim um dia e me entregou algo e eu fiquei inquieta. Eu falei, não é de Deus um negócio desse. Eu falei, eu não recebo. Se for de Deus, ele tem que me levar eu também, meu filho e minha filha. E já falei, já pus todo mundo no pacote. Então, abençoados, sabe essa coisa quando eu falo que as igrejas evangélicas puxou, sabe? Daquilo que foi ensinado após a morte de Paulo, a única preocupação dele era tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que foi revelado, tudo aquilo que foi pregado, ele tinha essa preocupação. E hoje eu falo, se ele tivesse, ou se todos tivessem, com respeito à palavra, o mundo estava em graça. Mas o mundo está no engano. O mundo está sendo ludibriado, enganado, escarnecido, zombado. As coisas de Deus agora estão sendo chacote, zombaria, sabe? É criança falando que não deve, criança mesmo, que não tem entendimento, sem profecia, sem a palavra, sabe? Virando uma bagunça. E nós temos que denunciar isso. Porque quando vem falar, não, minha filha, eu tenho respeito, tenho temor pelas coisas de Deus. Não é de qualquer jeito, não é simplesmente falar porque é bonitinho, porque... Não, a gente tem que ter responsabilidade, porque não foi em vão que o Senhor morreu. Estão rindo, estão fazendo chacota agora do sangue de Jesus que foi derramado para a salvação e as pessoas não levam a sério a graça de Deus. Um tempo de apostasia, abençoado. Nós sabemos que depois que Paulo encerrou a graça, o silêncio, quando passou esse silêncio, surgiu tudo isso aí. Roma puxando tudo isso, Igreja Católica, Apostólica, Romana, mandando em tudo, dando ordens, fazendo do jeito deles, sem temor a Deus, sem ter reverência ao que está escrito. E aí as igrejas evangélicas seguem. Mas graças a Deus, glória a Deus, porque nós estamos em graça. Porque nós recebemos olhos iluminados, fomos escolhidos. E nós sabemos que esse mistério maravilhoso, eles não entendem. Então o sistema está totalmente falido. O sistema religioso, as igrejas em si, elas estão na contramão da palavra, na sã doutrina. Porque ensina tudo errado. Só enganação com a vida das ovelhas. E dá um pesar, abençoado, de você olhar, poxa vida, Jesus morreu, pagou um alto preço por aquelas ovelhas. E elas estão lá sendo enganadas. Então acorda, igreja. Ovelhas do Senhor Jesus, acorda, desperta, questiona, pergunte para Deus. Ore, fale com Ele. Ele diz para Jeremias, clama a mim. Responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor vai responder. O Senhor vai mostrar caminho. O Senhor vai revelar a graça. O Senhor vai encaminhar as ovelhas à verdade. Aquilo que Paulo ensinou para as ovelhas do Senhor. Porque senão nós vemos que cada dia mais eles estão trocando o sacrifício de Jesus lá na cruz pelo jejum. Eles estão trocando o sacrifício de Jesus na cruz para buscar no monte. O que eu vou buscar no monte, abençoado? Se Jesus Cristo já fez tudo e tudo está consumado.
Então é tanta heresia que eles ensinam, trocar o sacrifício de Jesus para ficar fazendo correntes e campanhas intermináveis. E quando você chegar para um líder desse e falar, mas eu já fiz 7 dias, porque a sua fé ainda não alcançou. Então vai orar mais, faz mais 7 dias. E até quando? Só enganação. Sem contar que a gente sabe que é tudo para lucrar. Lucro. Eles só visam lucro. Eles querem dinheiro, querem ficar ricos a todo custo. Tirando das ovelhas a lã, a gordura, tirando até a paz interior, a paz, né, de espírito. Porque a pessoa vem para a igreja porque quer ter comunhão com Deus, quer sair feliz. Nós não saímos daqui felizes, regozijando, dando glória a Deus, agradecendo ao Senhor. Seria assim também. Mas muitas vão para casa, mas ficam mais preocupadas, mais equivocadas do que quando entraram no sistema. Então, o sistema ele é enganador. O sistema ele é corrupto. Amém, amados? Nós vamos olhar aqui, olha, o alerta em Colossenses 2:8. Paulo também nos alertando. Colossenses 2. Pai, glória a Deus, porque nós recebemos a revelação da graça. Isso nos faz mais do que vencedores. Amém? Colossenses 2, verso 8 diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Se a pessoa está deprimida, se a pessoa está preocupada, se a pessoa está fazendo corrente, ela está sendo instruída segundo Cristo? Se a pessoa está ali preocupada em receber uma chave, depois que ela terminar, uma subida no monte de não sei quantas subidas, quantos dias, se é 30 dias, se é uma semana, se é 15 dias, ela está preocupada em receber aquilo. Ela está sendo instruída segundo Cristo? Se a pessoa está preocupada em ter a chave da vitória, em comprar fazenda, em adquirir riquezas, você acha que ela vai estar preocupada e ela está sendo instruída segundo Cristo? Rudimentos de homens, ensinamento de homens corruptos, que tira tudo, que arranca a lã, que arranca a gordura, que tira o pelo. Agora Jesus nos dá um exemplo daquelas 99 ovelhas que estavam ali no aprisco, mas faltava uma. E ele foi lá buscar. Quando ele achou essa ovelha, ela estava cheia de carrapicho, de espinhos, carrapichos, quem sabe gravetos, folhas grudadas, tudo na lã. Jesus cuidou e colocou em seus ombros. Será se chegando num sistema alguém assim necessitado, vai ter este amor? Vai ser instruído segundo Cristo? Não vai. Segundo o exemplo de Jesus? Não vai. Porque ele vai induzir a pessoa diante da situação para que ela venha fazer campanha, venha dar o melhor para receber aquilo que ela necessita. Diferente da graça, né, abençoados? E nós em graça, nós temos alimento, nós temos palavra e nós estamos louvando a Deus por tão grande, né, conhecimento que o Senhor nos deu. Por revelação maravilhosa dessa graça que nos trouxe, né, a plena e total palavra do Senhor, a sã e perfeita doutrina, que nos traz momentos de viver na presença do nosso Deus assim, né, consciente, sem peso, abençoado. Porque o sistema não faz isso. Igreja B, igreja C. Está falando mal da igreja? Não, abençoados. Responsabilidade. Quando a gente pega essa palavra, ou pega esse microfone e vai dizer algo para alguém, mostra o que ela é em Cristo. Pregue o que Jesus já fez por ela. Não é mais trazer a pessoa para sofrimento, para subir, para descer, para dar tudo, para fazer, sabe, para realizar como obras. Ficou lá no velho, no passado, sabe? Parafernália, tudo enferrujado, tudo velho, sem validade. Um saco de coisa velha e joga na vida da pessoa, como se
Subida no monte, que corrente, que campanha, que jejum, que oração de tantas horas, oração da meia-noite. Onde é que já se viu isso? Tem horário para Deus? Será que Deus não é onisciente, onipresente, onipotente? Ele é dono de todas as coisas, manda nas estações, Ele muda o tempo, Ele tem conhecimento, Ele tem sabedoria, Ele sabe onde você vai, a sua necessidade, o que você precisa. Você tem que orar meia-noite? E alguém ainda fala assim, tem que orar de madrugada porque a fila é menor. Gente, pelo amor de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Então não há tempo para Deus. Se é de manhã, se é meia-noite, se é hora, o importante é que você fale com Deus. Clama-me. Está difícil, clama. Está feliz, agradeça. Está precisando, ore a Deus. Espere que Ele vai responder. Espere no momento de Deus que Ele vai dar a direção. E para as ovelhas de Jesus, que foram compradas com o sangue do Cordeiro vertido lá na cruz, o sangue de Jesus, vocês têm que abrir a boca, vocês têm que orar, vocês têm que buscar, não tem que aceitar, não, questionar. Tem que ouvir uma palavra, que tem que fazer, eu tenho que fazer tal campanha. Por que eu tenho que fazer campanha? Aonde que eu tenho que ir? Por que eu tenho que fazer? E não se ajuntar. Porque quanto mais junta, mais a multidão cresce. Mais o sistema vai se aglomerando de pessoas sem entendimento, sem conhecimento. E é um amontoado de pessoas vazias. A gente não olha assim, nossa, que igreja que tem um monte de jovem, que igreja que está cheia de gente. Aí eu falo, Senhor, sem conhecimento, sem dar glória a quem merece. Culpa delas? 50%, 70%, 80% é culpa delas. Sei lá, 50%, não sei quanto. Ela tem uma parcela de culpa. Porque se eu não estou bem, a partir do momento que eu não estou bem, eu tenho que procurar. Sair, procurar orar, pedir direção a Deus. Já que está fazendo oração, campanha, passa pedindo sabedoria, pedindo direção de Deus, pedindo o Espírito Santo para guiar a vida. Porque logo, logo Ele vai tirar. Do meio do sistema, de onde está ouvindo coisas, comendo alimento podre. Porque fica infectado. Uma coisa que contamina a mente das pessoas, porque abraçam aquilo de tal forma. E eu falo, meu Deus, sem entendimento, sem agradar a Deus, porque está agradando o quê? Homens. Homens. Por isso que Paulo diz, o verso 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. E a maioria estão presa no sistema. Por aquilo que foi ensinado. E parece que não cansa, né, abençoados? Termina uma campanha, começa outra, termina uma subida no monte, já apanha outra coisa e começa a subir tudo de novo. Então fica o quê? Presos. Paulo vem alertar, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutileza. Segundo Deus? Não. Segundo a tradição dos homens. Foi Deus que mandou subir o monte? Foi Deus que mandou fazer corrente, fazer campanha? Não. Homens. Então o sistema está falido. Foi imitar Roma. A igreja evangélica conseguiu fazer direitinho, só um disfarce de Roma. E aí estão todo mundo perdido também, sem a direção do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai velar na palavra. Ele vai testificar naquilo que está escrito. Não segundo o que eles pregam. Se eu estou falando aqui, vem fazer campanha, vem fazer tal oração, vem para tal dia. Eu estou falando. Não tem nada disso na Bíblia. Onde é que tem campanha aqui? Por mais que o Naamã mergulhou 7 vezes lá, porque Naamã mergulhou 7 vezes e na 7ª vez ele saiu limpo, curado. Eu vou fazer 7 dias. Não. Aquilo era só para ver o mover de Deus na vida de Naamã, mas você precisa de fazer nada daquilo. Era só símbolo. Acabou. A parafernália de ferrugem, de tudo aquilo está estragado, não serve para nada. Joga fora, é lei, ficou lá atrás, agora é graça. O que resolve, o que serve, o que adianta é a graça, é a sã doutrina, é a palavra, é esse novo pacto de maiores e superiores promessa. Lá atrás ficou para trás, não adianta a gente querer imitar o que foi lá atrás, porque lá era só um símbolo. Agora, porque ele mergulhou 7 vezes, eu tenho que fazer 7 vezes de oração.
E onde é que fica a minha fé? Como é que Paulo nos explica, sendo que ele diz que a oração do justo pode muito seus efeitos? Aí ele vem e fala que, né, orando, intercedendo. Independente da hora, do lugar, nós sabemos que nosso Deus é poderoso. Paulo diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Não sei o que as pessoas pensam. Estão sendo enganadas. Pensam que elas estão bem, pensam que ali é o lugar certo, pensam que ali é a direção de Deus, elas pensam que ali é um homem de Deus. Mas e por que este homem de Deus não questiona, este homem de Deus não busca e não ensina a palavra como deve ser? Vai voltar lá atrás, vai fazer simbolismo, vai imitar os que estavam lá atrás na lei, sendo que a graça nos traz outro entendimento. A graça nos traz o perfeito entendimento. Não só a sombra. Então, esses homens, está aqui, homens segundo rudimentos do mundo. Então, esses homens vivem segundo o mundo. O que eles fantasiam, o que eles pensam. E qual é o objetivo maior deles? Lucrar. Então, o sistema está pegando pesado. E a minha preocupação, a minha pergunta é, a minha oração a Deus, Senhor, as tuas ovelhas, onde elas estejam, qual aprisco, Senhor? Porque o Senhor está escrito que tem outras, né, ovelhas em outros apriscos. Traga para o aprisco do Senhor. Traga para a revelação da graça. Que o teu Espírito Santo sopra, revele, mostre a elas, dê visões, dê sonho. Ora Deus fala de um jeito, ora Deus fala de outro. Mas traga essas ovelhas para este entendimento, para a revelação da graça. Porque é esta palavra que tem que ser pregada. É essa palavra que tem que ser ensinada. É nessa palavra da graça que nós somos edificados. É nesta palavra que nós temos que permanecer. Porque a outra só traz confusão. A palavra da lei só traz confusão, intriga, questionamento. Uma hora está, uma hora não está, uma hora está bem, outra não está. Então, assim, os pastores deviam ter temor a Deus. Na hora de pegar, os pastores do sistema, os pastores das igrejas aí, pensa um pouquinho o que Jesus fez. Ele não fez um espetáculo, ele fez por amor às ovelhas. E o que vocês fazem, homens cruéis, lobos cruéis, que não respeitam as ovelhas, que não respeitam o sacrifício de Jesus na cruz pelas ovelhas? Ensina tudo errado. Manda fazer, manda falar, manda subir, manda... E não é para fazer. Tem que respeitar o tempo, porque o tempo de fazer era lá. Deus não quer sacrifício. Deus quer que você reconheça o que Ele já fez. O sacrifício perfeito de uma vez e para todo sempre. E como a pessoa tem coragem, eu falo que eles são corajosos, de pegar esse microfone e dizer, você que é pecador, venha hoje, Cristo vai te libertar. Você tem que aceitar, você tem que fazer. Eu falo, meu Deus. Ajuda este povo a compreender a tua graça, a entender o plano perfeito de Deus através da graça. Então, se não tiver debaixo do apostolado, abençoado, vai continuar assim. Como tem muitas pessoas que já foram sem entender a graça, sem conhecer a palavra. Ainda bem que a salvação é pela graça. Efésios 2:8. São salvos pela graça. Mas, enquanto isso, tem um povo que está sofrendo desnecessário, por não conhecer a verdade. João 8 diz assim, e conhecereis a verdade, 8:32. E a verdade vos libertará. Jesus que disse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa é a nossa oração. Que esse sistema conheça a verdade, a graça. Que o Espírito Santo de Deus revele a eles a graça para eles trazerem à igreja, às ovelhas, a revelação da graça. Ensinar. Mas eles estão visando lucro. E não vai trazer lucro dizer que você já é salvo, que você já foi justificado, que você já foi liberto. Como é que ele vai fazer uma campanha de libertação
de 7 dias para prender a pessoa, sendo que ele vai pregar que ele já foi liberto com o sacrifício de Jesus na cruz. Então é difícil. O sistema está na contramão porque está torcendo, está invertendo, está dizendo inverdades para atrair o povo e as pessoas e o mundo. No mundo tem aflições. As pessoas têm aflições. As pessoas passam por situações. As pessoas passam por problemas. E na hora de procurar, entra em qualquer porta. E aí, quem sabe ela dá o primeiro passo para uma grande derrota, em vez de ser uma grande vitória. Mas glória a Deus, porque a graça está sendo pregada. Né? Sem falar, abençoado, nem voto disso, voto de Narizeu, voto de Gideão, voto de não ser mais do que. São tantos votos para tirar a lã, tirar a gordura, tirar o pelo das ovelhas, tirar o dinheiro deles. Trazendo toda essa artimanha de ficar falando de corrente, de campanha, sobe no monte, corrente, não sei de onde, trazendo tudo isso para tirar a atenção da salvação, do que Cristo já fez na cruz por eles, do que o Senhor já fez, já aperfeiçoou. E as pessoas estão sendo enganadas por homens, pregadores, por profetas, falsos profetas, por bispas e bispos aí que só pensam em lucrar. Pensa que é fácil se você convidar, é que a gente não é. Convidar uma pessoa dessa para ministrar? Quanto que ele vai te cobrar de cachê? Então, ó, sistema torto, sistema falido. E assim, tanto depois da graça, depois da partida de Paulo, Roma que guardou o silêncio, depois ela se levantou, puxando todas essas heresias, essa apostasia que a gente vê nos dias de hoje, como a igreja evangélica também saiu puxando para o monte, puxando para a corrente, puxando para essa coisa toda que nós amamos e nós sabemos que é só para enganar as ovelhas de Cristo, sem ensinar, sem edificar, sem pôr o fundamento que é Cristo Jesus. Amém, amados? Então é um alerta para nós. Mas glória a Deus porque nós temos a mente de Cristo. Nós recebemos essa graça e vivemos debaixo desse apostolado que nos dá a direção de Deus para nossas vidas. E por isso é que nós não podemos nos calar. Temos que falar sim dessa graça. Temos que espalhar essa mensagem a todos quantos estiver do nosso lado, no trabalho, onde estiver. Tem que falar. Hoje eu estava vindo para cá e... hoje você vai pregar? Eu falei, eu não sei, talvez. Aí... falou assim, vai ter Santa Ceia. Eu falei, vai ter Santa Ceia. Na sua igreja, eu falei, vai ter Santa Ceia. Eu falei assim, olha, vai ter comunhão com os irmãos, vai ter adoração, vai ter louvor. Mas na minha igreja foi Santa Ceia. Aí eu falei, Jesus, eu não vou questionar, porque senão cria aquele clima, né? Mas eu falei, já falei, já mostrei. E Deus, ela é tão fiel, porque o outro que estava sentado do lado disse assim, não, mas está tudo falando, porque ela ainda leu lá em Lucas. Jesus diz, fazei em memória de mim. Eu falei, Mateus, Marcos, Lucas, está lá na lei. Não tem nada de graça. Jesus estava explicando o que ia acontecer. Em memória, Jesus está vivo ou está morto? Está vivo. Eu falei, então pronto. Em memória, sua avó que morreu. Em memória, foi a minha mãe que morreu. Como é que você vai fazer em memória? E eu não vou falar o nome da igreja, porque ela é bem conceituada, viu, abençoado? A multidão. E eu falo, Jesus, abre os olhos. Pensa, abençoado, que a gente também não tem luta? E eu falo, Senhor, não é por falta de falar. O Espírito Santo é que vai revelar. Porque senão, você não muda. A sua palavra não muda. Mas a revelação da graça muda o destino, a vida de muita gente. E é essa a nossa oração. Para que esse sistema, para que essas ovelhas que não estão nesse aprisco, que estão em outros apriscos, que o Espírito Santo alcance, trazendo a revelação, mostrando a elas o caminho da graça e do apostolado. Amém, amados? Graça e paz, e vamos dar glória a Deus, porque nós recebemos do Senhor Jesus Cristo a revelação da graça, e nós somos edificados para a glória de Deus. Graça e paz, abençoados. Glória a Deus.